exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Uma boa noite a todos nós que hoje, pela primeira vez, depois desde a pandemia, estamos aqui, também em nossa comunidade, neste culto presencial. Boa noite. Eu vou ter licença a vocês, agora tem que dar boa noite ao pessoal. Boa noite a vocês que estão aí também nos assistindo, também pelas nossas redes sociais. Que bom que estamos aí reunidos no mesmo espírito, nós com a comunidade aqui reunida, com aqueles que puderam vir, estar aqui conosco, com vocês que estão em casa também assistindo este culto e assim unidos neste espírito. Agradecemos também ao pessoal do louvor, o pessoal da equipe que fez a acolhida, organizou também um espaço aqui para que nós pudéssemos hoje já iniciar essa primeira experiência de culto presencial, conforme todas as orientações também que nos são dadas por decreto ou por nossa comunidade, a nossa ISLB também a nível nacional. Eu quero saudar a todos nós que aqui estamos com a palavra de Romanos capítulo 18, versículo 8, que é um dos textos indicados para o domingo de hoje. Não é o lema da semana, porque o lema da semana nós já trouxemos hoje de manhã na nossa mensagem dominical. Se você ainda não viu, vai lá, confira no Facebook, está lá também no YouTube, pode conferir. E eu quero saudar vocês que estão aqui com o texto então, de Romanos 18, versículo 8, que diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivemos ou morramos, somos do Senhor. Porque se vivemos, se morremos, para Ele vivemos e morremos e somos dEle. É um texto que nos coloca no colo do Pai. É um texto que nos coloca sobre a graça desse Deus, em saber que a nossa vida, mas também a nossa morte, ou seja, a nossa existência, ela está nas mãos do nosso Deus. Ou seja, a nossa vida, nós somos chamados a viver e a testemunhar deste amor de Deus em vida e até mesmo em meio à morte. Que nesse culto nós possamos também celebrar esse Deus da vida, esse Deus que nos dá vida, que sustenta a nossa vida e que também oferece vida eterna. Hoje nós queremos falar sobre uma contabilidade da Bíblia, 70 vezes 7. Queremos falar sobre perdão.
E quando perdoamos e somos perdoados, nós vivemos para o Senhor e no Senhor. E que Deus esteja conosco, esteja contigo, também em sua casa, para celebrarmos juntos este culto. E que bom estarmos aqui para este momento que nos reunimos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar a termos um momento de oração. Se você que está aqui deseja ficar em pé, eu convido. Em sua casa, fique à vontade. Também queremos assim falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, por essa possibilidade, ó Deus, de hoje voltarmos aos nossos cultos presenciais, mesmo nessa circunstância, tendo que usar máscara, passar álcool, sentar distantes uns dos outros, nem poder se abraçar direito. Mas, pelo menos temos essa oportunidade. Senhor Deus, obrigado porque também podemos levar esta palavra, este culto aos lares das pessoas que não podem estar aqui e que gostariam também de estar, mas no momento ainda não é permitido. Que Tu nos dê a paciência, mas ao mesmo tempo nos dê a alegria de poder saber que estamos celebrando juntos este culto na Tua presença. E assim, ó Deus, motiva-nos também a viver este Teu perdão, para que possamos perdoar. Assim colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Cristo, amém. E queremos cantar. Quem quiser pode ficar de pé, quem quiser sentar, fique à vontade. Cantar um hino que é uma confissão de pecados, é um pedido de perdão a Deus. Perdão e graça. Que esse hino seja também a nossa oração, o nosso clamor ao nosso Senhor. Forte Tu és, eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és, eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Amor fluir, por misericórdia nós amamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça, Teu amor
Dá-me perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Após o nosso pedido de perdão, em forma de música, de canto, que é uma oração também, eu convido para ouvir a palavra do Senhor em Salmo 103, versículos de 1 a 4. Quem tem suas Bíblias, quiser acompanhar. Salmos 103, versículos de 1 a 4. Eu passo a ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Deus conhece os nossos pecados, cada um deles. E conhecendo os nossos pecados, diante do nosso sincero arrependimento, através de Cristo, Deus nos perdoa. Nós temos o perdão. E que alegria, que motivo de alegria para nossa alma. E assim bendizer ao Senhor, como diz o salmista, e lembrar o quanto Deus é bom, como é bom viver na presença do Senhor. E assim sendo, eu quero convidá-los, se quiserem sentar agora, quero convidá-los a cantar o hino Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor em minha boca estará. No Senhor se gloria minha alma, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ouvi, de todos meus temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor em minha boca estará. No Senhor se gloria minha alma, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a alma o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele ouvi, de todos meus temores me livrou. De todos meus temores me livrou. De todos meus temores me livrou. Queremos ter um momento da leitura bíblica. Quem tem a sua Bíblia pode abrir no Evangelho de Mateus. Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 18.
Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até 35. Desculpa o contratempo, estávamos tocando a pilha ali do microfone da Karen, nossa estagiária, então é a conversa paralela ali. O texto bíblico hoje de Mateus, capítulo 18, 21 a 35, é um texto conhecido. Sim, o Matias está me lembrando. Vou fazer aqui embaixo que fica mais claro para quem está em casa. Karen, me ajuda a trazer esse suporte para mim? Obrigado. Mateus capítulo 18, 21 a 35, é um texto conhecido, é um texto que nos fala sobre perdão, a partir de uma história que Jesus contou. Obrigado, Matias. E eu gostaria de convidá-los a ler, quem tem a sua Bíblia aqui ou em sua casa, esse texto. Eu vou ler na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na sua linguagem, é uma linguagem tranquila de se entender, e assim nós fazemos. Mateus 18, 21 a 35, e lá diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes, mais 77 vezes. 70 vezes 7, na versão tradicional. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados, ou com os seus servos. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, 10.000 talentos. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e implorou: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida, ou cancelou a dívida, e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, ou conservo, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou este companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou, implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão, o rei, chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável ou cruel, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, ou entregou ele, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui esse texto, eu convido para uma oração. Senhor nosso Deus, que esta palavra também nos ajude a compreender uma das atribuições cristãs mais importantes e que ajuda-nos em nossos relacionamentos, que é o perdão. Que possamos sair daqui também com esse desejo de viver o perdão, perdoar e sermos perdoados. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Tem uma frase que diz assim: todos querem ser perdoados, mas quantos querem perdoar? Todos querem ser perdoados, mas quantos querem perdoar? Ou nós não queremos ser perdoados? Ou não é nosso desejo, quando a gente falha, ser perdoado? Mas como é difícil nós perdoar alguém, quando algo nos acomete de uma forma que nos machuque, que nos incomoda, que de certa forma é uma dívida para conosco. Esse é o grande desafio que Jesus lançou nesse texto: aprender a perdoar. O texto aqui não fala de receber perdão,
O texto aqui fala de dar o perdão. Essa é a tônica do texto. O objetivo de Jesus aqui é ensinar Pedro e seus discípulos em como perdoar, ou em que sentido o perdão precisa estar presente na minha e na sua vida. O perdão, se formos ver, é a base de relacionamentos saudáveis, marcados pelo amor de Cristo. Quem acompanhou o estudo bíblico sobre Pai, perdoa as nossas dívidas, do Pai Nosso, lá nós falamos com o pastor Rafael, e foi muito boa a conversa. Ele falou sobre a importância do perdão. E para muitas pessoas, talvez, falar de perdão na igreja é bater em uma tecla já bem gasta, né? De novo, não está bom. Na igreja a gente já sabe, já ouviu falar sobre perdão. Todo culto tem confissão de pecados e perdão, e a gente sabe disso. Mas, se a gente fizer a conta, 70 vezes 7, isso dá quanto? 490, né? Nós temos quantos dias no ano? Então a gente precisa falar desse texto todos os dias. Porque se é 490 vezes que a gente precisa perdoar, nem dá para fazer isso, ou seja, tem dias que vamos ter que perdoar 2 ou 3 vezes para fechar a conta no ano. Bater nessa tecla é necessário por um motivo. Nós somos pecadores e todos os dias, em algum momento, ou pelo menos lá de vez em quando, a gente pisa na bola, ou alguém pisa na bola conosco. E é mais fácil perceber quando alguém pisa na bola conosco do que nós perceber quando nós erramos e falhamos. Quantas pessoas sofrem anos, sofrem décadas, e quantas pessoas sofrem a vida toda, não por não serem perdoadas, mas porque não dão o perdão. Isso aí, quem estuda psicologia sabe disso. Há pessoas que sofrem na vida, não porque não receberam perdão, mas porque não conseguiram perdoar. Às vezes, a pessoa que deveria ser perdoada até já esqueceu do problema, já está vivendo a vida bem, e a pessoa que não perdoou fica angustiada, se remoendo com aquela situação que o outro já foi. Para ele já está página virada, mas quem deveria estar perdoando sofre por causa da vingança, da amargura, do ressentimento, que não ajuda em nada, e não vai resolver a questão, e não vai fazer o tempo voltar. O perdão nesse texto é requerido por Jesus. Como seres humanos, pecadores, não temos como fugir desse tema. Temos as nossas dívidas e temos os nossos devedores. Por isso também o pedido de perdão está lá na oração do Pai Nosso. Jesus, com essa oração, estava nos mostrando que é parte essencial da vida do cristão, e nós vimos isso no estudo bíblico, que a oração do Pai Nosso é uma oração para quem segue a Jesus, é para quem está na caminhada com Jesus, é para quem crê em Jesus, e se está lá, nós cristãos precisamos aprender a perdoar. E por isso é tão difícil. Não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, Jesus não falaria sobre isso. Concorda? Né? Se o perdão fosse algo automático, Jesus nem precisaria falar tanto sobre isso. Sempre temos as nossas mágoas, sempre temos as nossas justificativas ou explicações para não perdoar. Sempre nós vamos encontrar um motivo para dizer: esta pessoa não merece o perdão. Sempre vamos ter. Por isso nós precisamos de Deus, e aqui que entra Deus, e aqui que entra Cristo na história. Nós precisamos de Deus para entender a importância do perdão e de dar o perdão. Na cruz, nós aprendemos que é possível perdoar, pois nós fomos perdoados em nossos pecados e por todos os pecados. Jesus mesmo na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Na cruz ele ainda anuncia o perdão. Perdoa-lhes quem? Os discípulos? Os que me seguem? Não, perdoa-lhes os soldados que me machucaram, que me fizeram sofrer, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes os meus inimigos. Até isso Jesus ensinou. Em Mateus 18, ele está dentro de um contexto onde Jesus ensina sobre atitudes que combinam com a humildade cristã. Se nós formos ver todo o capítulo 18, Jesus traz vários assuntos. E um dos assuntos que ele traz, ele termina o capítulo falando do perdão. Ou seja, o perdão faz parte da humildade. É quase que mãos dadas com a humildade. Porque para perdoar, eu preciso eliminar o orgulho de não querer perdoar. Porque para as pessoas que têm dificuldade de perdoar, é porque elas têm orgulho. Não, eu não vou dar braço a torcer, não, ele não merece, porque eu não vou me colocar debaixo. É esse orgulho, essa coisa difícil que a gente tem de
soltar, eliminar da nossa vida uma situação. E o perdão, ele traz essa liberdade até para quem perdoa. Eu solto a vingança, eu solto o ressentimento, eu solto a mágoa, eu libero desse problema. O perdão liberta o meu próximo da culpa também. E por isso que o perdão e o amor ao próximo, eles andam juntos. Porque se eu amo o meu próximo, eu preciso perdoá-lo para que ele fique livre da culpa que ele carrega, da dívida que ele tem. Porque eu o amo ou não amo. Estão percebendo como é difícil? A vida cristã, ela nos coloca numa situação que é contra a nossa humanidade. Mas é necessário. Por quê? Porque Cristo fez isso por nós. Porque Cristo mostrou o caminho. E Ele está conosco para nos ajudar. O perdão promove paz relacional, reconciliação. E é dentro desse contexto que Pedro vem com uma pergunta. Ele faz uma continha básica, né? Ele pensa, vou pensar, tá... Parece-me que Pedro aqui, ele está tentando fugir da responsabilidade. Ele está tentando encontrar uma resposta objetiva, uma resposta imediata. Porque se eu conseguir realizar isso, eu não preciso mais pensar nisso depois. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Pedro, ele joga a estimativa lá em cima. 7 vezes, a gente parece 7, né? 7 é pouco. Mas no conceito judaico, 7 significa o número da perfeição, o número da plenitude. Então Pedro joga com um número até espiritual para Jesus. 7 vezes, ou seja, de forma plena. Só que na numerologia judaica, a plenitude, ela significa algo pleno, fechado, tem o seu limite. Pedro, ele usa uma linguagem espiritual, mas ele pensa como um ser humano. Ele está pensando um 7, ou seja, vai chegar um momento em que o meu perdão resolveu, eu não preciso mais perdoar. Então, para entender a lógica de Pedro, ele usa um número que significa plenitude, mas é uma plenitude que tem o seu limite. Adolf Bull, um teólogo comentarista, ele escreve: Jesus recusa esta aparente bondade e nobreza do coração de Pedro, de perdoar 7 vezes, por ser humanamente fechado e limitado. Com uma palavra poderosa, Jesus rompe também com esta medida humana de perdão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa, diz ele, a medida do perdão não tem limite. Ou seja, é muito mais além daquilo que você pode imaginar. 490, na verdade, é um número que nem condiz aqui. Ou seja, 70 vezes 7, ele faz... O 7 aparece 2 vezes, no 7 e no 70. Ou seja, não é no limite humano, mas é para além dele. É na plenitude de Cristo que a gente precisa perdoar, e não na plenitude humana, na concepção humana. Pois o amor de Deus não tem limite. Nem mesmo todo o sofrimento de Jesus, nem mesmo tudo aquilo que ele vivenciou, a traição, a negação, os açoites, a coroa de espinhos, e tudo aquilo que fizeram com ele até a cruz, nem mesmo a cruz limitou o amor de Jesus por nós. Por isso o perdão não tem limites para aquele que entende o amor de Cristo. Mas se para Pedro estava difícil, parece-me que aqui Jesus, sabe aquela expressão que a gente diz assim, ó, Pedro, não é 7, é 70 vezes 7, quer que eu desenhe para você? Sabe aquela expressão? Não entendeu? Quer que eu desenhe? E ele desenha, ele faz uma parábola, que é uma história para tentar explicar para Pedro o que significa isso. Ele faz um desenho do perdão de Deus através de uma história. A parábola do credor incompassível. Uma parábola que fala de ajuste de contas aqui. Ou seja, um rei, senhor, e Jesus diz que isso tem a ver com o reino dos céus. Um rei e senhor, ele chama os seus servos, e aqui o servo não é um empregado no sentido de escravo, é um servo de alta patente, porque o rei, ele chama os seus servos, ou seja, aqueles que estavam depois dele. Ou seja, dentro do contexto histórico, provavelmente eram pessoas de alto escalão, de patente renomada dentro do império. O rei, ou o imperador, chama os seus súditos mais próximos para ajustar as contas, porque naquela época, alguns servos faziam empréstimos ao império. Assim como a gente vai no banco e pede um empréstimo, né? E aí não consegue pagar o empréstimo, aí você faz um empréstimo para pagar o empréstimo, depois um empréstimo para pagar o segundo, e assim vai indo. É mais ou menos isso que acontece com esse servo. Ele chega a uma situação em que aquela dívida é impagável.
né? Para quem ali o texto fala em 10.000 talentos. Não dá nem para contabilizar isso. Por isso que a nova versão fala em milhares, porque está na casa dos milhares e milhares de dólares e reais. Ou seja, mesmo que aquele servo trabalhasse todos os dias, o ano todo, até o resto da vida, ele não ia conseguir pagar com o salário dele. Ele teria que fazer alguma coisa. Mas, como ele era de uma alta patente, ele tinha condições para não ter chego a esse nível. Ele tinha bens, ele tinha propriedades, ele poderia ter feito algo. Por que ele não fez? Ou seja, nós estamos diante de uma pessoa que tinha condições de organizar a sua vida, teve tempo para planejar, para se estruturar, mas ele foi levando, foi virando uma bola de neve. Aqui o caso é financeiro, mas nós podemos pensar quais são os problemas que nós vamos permitindo que se tornem uma bola de neve na nossa vida, e que vão acumulando situações que a gente vai passando e vai indo, e as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, vão sofrendo as consequências de assuntos mal resolvidos. Vamos olhar por esse lado. E ele vai entrando numa bola de neve e ele não tem condições de resolver. Por isso, lá no versículo 26, em seu desespero, o servo implora por paciência. Porque a solução e a lei daquela época, né, ou era olho por olho, dente por dente, e quando o olho por olho, dente por dente não resolvia, né, era uma lei que dizia: então, se você não tem condições de pagar uma dívida, você vai se tornar não mais servo, mas um escravo, e tua família vai se tornar escravo, tudo que você tem vai ser confiscado, penhorado, até que essa dívida seja paga. Ou vai ser paga, em vez de você ganhar um salário, você vai trabalhar de graça. Ponto, está resolvida a tua dívida. Vai sofrer o resto da vida agora. E aí ele entra em desespero, porque ele vê que tudo que ele construiu se ruiu, e aí ele implora por perdão, né? Não, ele não implora por perdão. Por que ele implora? Os devedores mais otimistas, eles sempre fazem este jogo. Qual é o pedido do servo? Me dê mais tempo, que eu consigo pagar. Já viram o devedor? Quanto mais devedor eu sou, mais eu creio que me dá mais tempo, eu vou dar jeito. Mais um pouquinho, eu vou dar jeito. E aí a gente vai, né? Vai dando. Aí você paga esse aqui, mas deve para o outro e vai indo. Me dê mais tempo. E aí aquele rei tem misericórdia dele. Ele sabe que não vai dar certo. Essa estratégia não vai funcionar. E aí então ele cancela a dívida. Isso é perdão. É rasgar a dívida e dizer: esquece, passado é passado, daqui para frente vamos ver se a tua vida melhora. Aprendeu a lição? Vamos para frente, esquece. Isso é perdão. Cancelar a dívida. Cancelar tudo o que aquela pessoa me deve, cancelar tudo o que a pessoa me fez, cancelar tudo o que me trouxe amargura, cancelar tudo o que me tira o sono. Cancela. Deu, chega, tá bom, pronto, vai embora. O Senhor, que tinha o domínio sobre a vida daquele servo, cancelou a dívida e libertou ele da pressão que ele mesmo criou. Por isso que o perdão também liberta-nos de nós mesmos. O perdão liberta-nos de nós mesmos. Mas a história continua. Aquele servo, recém-perdoado, ainda se aquecia no calor da misericórdia do rei, quando encontra o seu conservo e, em vez de refletir o mesmo calor de misericórdia, trata ele com frieza e crueldade. Alguém que teve uma dívida enorme, impagável, para perdoar, deveria perdoar uma dívida pequena, ou não? Só que não. Violência, orgulho, autoritarismo, vingança tomaram conta do coração daquele servo, e ele não conseguiu refletir a misericórdia do perdão que ele vivenciou. Em outras palavras, ele menosprezou o perdão do seu Senhor. Ele não valorizou, ele não deixou penetrar no coração dele aquele perdão. Bonhoeffer, o teólogo, talvez diria assim: isso é graça barata. Eu recebo a graça de Deus, mas não valorizo a graça de Deus na minha prática do dia a dia. Ou seja, eu quero as bênçãos, mas eu não quero abençoar. Eu quero milagre, mas não quero ser um canal de milagre. Eu quero perdão, mas não quero perdoar. Eu quero o amor de Deus, mas não quero amar.
Isso é baratear a graça de Deus, que foi cara. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver a graça. O credor incompassivo simplesmente desvalorizou tudo o que o Rei e Senhor fez na vida dele. A enorme dívida foi cancelada, mas este tratou com desdém. Porém, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. O rei fica sabendo, revigora a sua decisão e aí a justiça é feita. Sabe, às vezes a gente fala Deus é um Deus de amor, e é verdade. O amor de Deus sempre vem antes, mas o amor de Deus sempre vem acompanhado da sua justiça. E a justiça de Deus, ela acontece em Cristo. E se nós não valorizamos o que Cristo fez na minha vida, então eu vou conhecer a justiça de Deus na minha vida. Deu para entender a parábola? Deus é gracioso e justo ao mesmo tempo. E a graça nós entendemos em Cristo. Mas quando eu não aceito essa graça e a justiça que Cristo pagou, então ela cai sobre mim. A justiça de Deus, do Senhor acontece na vida daquele servo. Não é vingança, é justiça. O Senhor não se vinga dele, ele faz o que tem que ser feito. Já que ele não quer receber o perdão e não quer perdoar, então viva a justiça do seu Senhor. E é mais interessante que agora a justiça ela é feita de uma forma diferente. No primeiro momento ele ia vender, no segundo momento ele entrega. Agora vai ser entregue aos algozes e você vai sofrer até que a dívida seja paga. Antes ele ainda tinha a possibilidade de ser um escravo, né? Trabalhar, ter o seu sustento, pelo menos o alimento. Agora ele está preso e entregue aos algozes. Amados, eu desejo que essa última parte do texto nem seja parte daquilo que nós queremos vivenciar na vida. Não precisamos brincar com a graça de Deus para descobrir a sua justiça. Eu creio que esse texto nos ajuda a entender, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, para que nós possamos entender o que nós precisamos fazer uns com os outros, na nossa vida e em nossos relacionamentos. Esta parábola tem tudo a ver com o reino de Deus. Ele mesmo diz, Jesus no versículo 23, o que Jesus quer é mais perdão, por favor. Esta é a mensagem de Jesus na cruz, mais perdão. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 14 diz: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, mas em Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou, cancelou a conta da nossa dívida. Ele acabou com esta conta, pregando esta conta na cruz. Queridos, na ida até o rei, aquele servo ele não podia perdoar. Por quê? Porque ele não sabia o que era perdão. Como alguém que nunca experimentou o perdão pode perdoar? Na ida até o rei, o servo só conhecia uma forma de resolver os problemas: olho por olho, dente por dente. Era isso que era na época, e é isso que funciona dentro da justiça. Mas na volta da presença do rei, ele podia perdoar, porque ele experimentou o perdão e ele sabe quanto isso é libertador. Sabe como nós conseguimos perdoar alguém que nos machucou e que talvez ainda não conseguimos fazer por algum motivo? Não sei se é o caso de alguém aqui, alguém de casa ou não. Só conseguimos perdoar quando experimentamos de fato o perdão de Deus. Aí a gente perdoa. E experimentar não significa apenas ouvir, como a gente ouve depois de uma confissão de pecados, né? Muitas vezes a gente nem valoriza o que a gente ouve. Quando a gente anuncia, os pecados estão perdoados, vai em paz. Não é só ouvir, mas é receber essa palavra e dizer, agora eu quero usar isso para poder fazer algo para a pessoa que precisa ouvir isso também. Quando nós perdoamos alguém que não merece o nosso perdão, estamos ensinando para esta pessoa o amor de Cristo. Estamos sendo testemunhas do amor de Cristo. Pergunte a si mesmo: por que Pedro, por que aquele servo não perdoou o seu conservo? Por que ele não fez aquilo que o patrão dele fez com ele? Por que ele não refletiu o mesmo amor para com o seu conservo? Por que ele não perdoou? Esta resposta nós encontramos em nós mesmos.
Porque nós também muitas vezes não conseguimos perdoar e temos que encontrar a resposta. Por que nós muitas vezes não perdoamos? Se os nossos pecados foram todos perdoados em Cristo, por que nós não conseguimos perdoar também? O que impede? Orgulho? Vingança? Mostrar quem tem o poder sobre o outro? Isso ajuda? Isso resolve? Isso muda? Não muda. Isso é o que Jesus queria com a parábola, nos ensinar o caminho que leva a uma vida saudável, uma vida leve, uma vida tranquila. Sabe, não importa o que o outro fez para mim, o que uma pessoa realizou na minha vida. O que importa é que o perdão precisa ser dado. Às vezes a gente diz assim, mas se eu perdoar, eu vou estar demonstrando, me humilhando. Ok, foi isso que Jesus fez, demonstra a humildade, não tem problema. Pelo menos você vai estar livre de mágoa, ressentimento, amargura e tantas outras coisas que só nos fazem perder tempos preciosos da vida. Pedro com certeza percebeu que a contabilidade dele, 7, não fechava com a contabilidade de Deus. Pedro sempre teve problema com isso, né? Ele sempre tentou encontrar maneiras de resolver. Lembra quando Pedro disse, Jesus não vai para a cruz, fique conosco. Ele disse, sai daqui Satanás, está pensando como ser humano. Pedro sempre pensou como ser humano. Aí lá no Getsemane, ele pega a espada, corta a orelha fora. Pedro sempre estava tentando resolver o caminho de Jesus. Já viu isso? Pedro tentando resolver o caminho de Jesus. E Jesus ensinando para Pedro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pare com isso. É você que tem que entrar no meu caminho. É você que tem que vivenciar o que eu estou vivendo. Isso é transformação de vida. Viver na minha vida o que Cristo viveu na vida dele. E permitir que aquilo que ele fez por nós se reflita na vida das pessoas. Se nós perdoamos, se nós não perdoamos, mostramos que não entendemos a graça de Deus na nossa vida. Estamos declarando para nós mesmos e para a sociedade e para a pessoa e para quem está do nosso lado que nós ainda não conseguimos viver o que Cristo fez por mim. Será que podemos mesmo chamar de cristãos e evangélicos a pessoa que recusa perdão? Porque a essência do Evangelho é isso. Eis que vos trago o Evangelho, a boa nova de grande alegria. Nasceu o Salvador que vai perdoar os pecados. Esta é a essência da boa nova, o perdão dos pecados. Então quando eu digo sou evangélico, sou cristão, é porque eu sou alguém que perdoa. Sou alguém que ama. Sou alguém que vou ao encontro do outro, mesmo que ele tenha me machucado, e transmito a graça do Deus que está comigo. Aonde em sua vida e na minha vida, o perdão precisa ser exercido. Perdoar também não significa se conformar ou aceitar, continuar sobre uma situação abusiva e perigosa e ofensiva de alguém. Não significa me colocar abaixo da pessoa, né? Mas significa largar o ressentimento e a vontade de retribuição. Perdoar é não optar pela vingança e sim pela liberdade. Perdoar é deixar de fazer justiça com as próprias mãos e permitir que a justiça de Deus seja feita aonde a graça vem antes. Isto é libertador. Creia nisso. A resposta para a pergunta de Pedro não se encontra na minha disposição ou no meu desejo de perdoar. Não é ali. Porque se depender da minha disposição, do meu desejo, algumas situações eu nunca vou perdoar. A resposta para a pergunta de Pedro está na necessidade de perdoar. É preciso perdoar porque Cristo nos perdoou. O que Jesus pede para nós hoje é mais perdão. Por favor, não custa nada. Convido o grupo de louvor, nós queremos cantar um hino que fala de que se nós queremos que as pessoas mudem, precisamos começar a mudança em nós em primeiro lugar. Este hino fala de perdão, fala de amor, fala de união. Quero um coração, para que eu possa também transmitir a graça e o amor de Deus às pessoas à nossa volta.
enquanto nós cantamos esse hino, eu convido você que está aqui conosco, você que está em casa nos assistindo, se de repente tem algum motivo na sua vida que ainda está difícil, talvez alguma pessoa que te machucou, talvez uma situação que te feriu muito, que você não consegue perdoar. Talvez essa pessoa que esteja viva ou não, né? Às vezes a gente leva isso junto conosco. Estava sem... Né? Talvez você leva isso junto contigo, né? na sua vida. Então aproveita esse momento, coloque diante de Deus, peça ajuda dele. Vale a pena a gente resolver essas questões e viver essa liberdade que Cristo nos dá. Sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a brisa que haja amor, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a brisa que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Convido para uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra também que nos conforta e ao mesmo tempo nos desafia. Nos conforta porque ouvimos de novo o teu amor por nós, através de uma parábola, através de um texto na qual Jesus mesmo, ao falar, falava de si para nós. Nos conforta porque lembramos que tu nos perdoa, já nos perdoou, e nós só temos a agradecer e a viver desse perdão. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos desafia a sair da zona de conforto, a sair do nosso orgulho ferido, a sair da nossa zona, às vezes até de ataque, para promover vida, na vida da pessoa que nos feriu, mas também na nossa própria vida, nos libertando daquilo que nos prende a nós mesmos e a esta falta de perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver este perdão em nossos lares, em nossa comunidade, com os nossos amigos, conhecidos, seja onde for, até mesmo, como diz a parábola, entre patrão e empregados. Senhor Deus, vá conosco e que o teu perdão nos acompanhe, e que sejamos aquecidos por ele, para transmitir esse calor da tua misericórdia para aqueles que também necessitam conhecer esse teu amor. Amém. Gostaria de trazer também alguns avisos à comunidade que aqui se encontra, mas também a todos que estão em seus lares, em suas casas. Queremos lembrar que
Hoje nós temos então esta oferta especial da campanha Vai e Vem, a oferta do culto de hoje, né, que as pessoas que estão aqui vão ofertar, ela vai para essa campanha. É uma oferta local, mas a comunidade vai destinar então para essa campanha. Como nós não temos cultos todos, né, em setembro e agosto não tivemos muitos cultos o público é pequeno, então nós queremos fazer com que esta oferta nossa seja para esta campanha, que é uma ação missionária que a nossa ISLB tem no Brasil como um todo. E nós temos várias comunidades com muitas dificuldades para se sustentar, principalmente agora em tempo de pandemia. Então a sua oferta, ela vai ajudar essas comunidades. Ali nós também se fazemos irmãos daqueles que às vezes estão tão distantes de nós, mas que precisam da nossa ajuda. Então a sua oferta de hoje não vai ser passado, né? Lá atrás tem um gasofilácio, vocês lembram disso? Os mais antigos lembram, né? Gasofilácio, que é aquela urna, né, onde a gente coloca a nossa oferta. Então no final do culto você pode deixar a sua oferta lá naquele espaço. Se você talvez não trouxe uma oferta, quiser passar ali no final, tem envelopes, você pode levar para casa e trazer na secretaria ou em outro culto, ou pedir para alguém trazer também. Você que está em casa tem essa possibilidade também de vir aqui na secretaria e deixar a sua doação, ou às vezes fazer um depósito e avisar também a nossa secretária, ok? Esse é o aviso da missão Vai e Vem. Eu estava com saudade, falei para a Tati, nossa, que saudade desse caderninho de avisos. Queremos lembrar então que na quarta-feira nós temos esse curso de extensão online, Nossa Fé, que a FLT faz em parceria com a comunidade luterana de Palhoça, né? Se você está acompanhando lá, continue. Se você não está acompanhando, não tem problema, que perdeu outros, dá para ver lá, assistir. Acontece às 19h30 no Facebook da comunidade luterana de Palhoça ou no YouTube, no canal da FLT. É um curso de fé, né, que está disponibilizado online. Você também pode acompanhar. Na quinta-feira, nós não vamos ter ainda o estudo bíblico, tá? Nós estamos organizando e planejando, estruturando, e o tema, quem viu, né, já acompanhou, o tema é o eu sou, né? Jesus, ele fala 7 vezes essa expressão, eu sou, e nós queremos entender o que isso significa, né? Muitas vezes nós ouvimos essa expressão, Jesus diz, eu sou o pão da vida, né? Parece assim que é só uma expressão corriqueira, mas não, é uma expressão teológica e muito profunda. Conforme muitos teólogos, é por causa dessa expressão que Jesus foi crucificado, e nós temos que entender o porquê. Então, o primeiro estudo vai acontecer no dia 24 de setembro, com a presença do pastor, professor Roger Vanck e do Vitor Schell. Então, nós vamos ter o professor de exegese do Antigo Testamento e o professor de exegese do Novo Testamento, e eles vão conversar sobre o eu sou, que aparece no Antigo, não vou dizer onde, e aparece no Novo, em muitos contextos. Então vai ser um estudo bíblico bem legal, é a introdução aí da nossa nova temporada de estudo bíblico, começa dia 24 de setembro, não pode perder. Convide, compartilhe, sempre nas quintas-feiras, tá? Pelo Facebook. Domingo, nós vamos temos aí então o nosso devocional online, que acontece domingo de manhã, e o nosso culto também à noite, às 19 horas, também presencial, nas mesmas modalidades. Então a gente pede assim que vocês que estão aqui hoje à noite, né, possibilitem outras pessoas que talvez ainda não vieram, a gente então cede o espaço para que outras pessoas que talvez não puderam vir hoje, tenham a possibilidade de vir domingo que vem, e caso ainda tenha vaga, aí quem veio hoje pode voltar a vir domingo que vem. Então a gente está trabalhando também nisso, porque se todos querem vir em todos os cultos, vai faltar em algum momento lugar. Estamos começando e aos pouquinhos a gente sabe que mais pessoas vão querer estar conosco. Lembrando, para você de casa que talvez queira vir, as orientações são as mesmas, né? Tem que fazer a sua inscrição lá na secretaria para que a gente saiba mais ou menos quantas pessoas tem para nos organizar. E lembrando que pessoas do grupo de risco, né, ou com alguma síndrome gripal, ou que esteja já com uma idade, né, considerado já pessoa idosa, então o decreto do município não autoriza essas pessoas a estar presente mediante aí o decreto. Tá? Então a gente pede assim que entendam isso, não é uma regra nossa da comunidade, mas é uma regra do município. E a princípio, o número de vagas no culto vai aumentar pelo decreto, parece que houve aí um aliviamento, então quem sabe a gente pode colocar mais pessoas durante o culto. Em Bela Aliança, o culto sempre é domingo, primeiro domingo pela manhã, e lá também vai ser presencial. Então, a princípio, vai ser dessa forma, tá bom? Esses são os avisos, presidente Edson, ok?
Da secretaria, não precisa? Não, ok. Nós queremos então ter um momento final de oração. O Matias tem alguns pedidos aí? Ok? Eu tenho alguns aqui comigo também. Nós queremos ter esse momento de oração final. Eu convido quem se encontra aqui na comunidade, quiser ficar de pé, pode ficar. Quem está em casa, também se colocar à disposição para orar. Obrigado, Matias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agora nós nos colocamos na Tua presença para termos este momento de oração e também trazer a Ti pedidos, motivos que nossos irmãos e irmãs em Cristo também têm colocado em nossos grupos, agora também pelo Facebook, acompanhando aqui conosco. Queremos agradecer em primeiro lugar porque Tu restabeleceste a saúde da sobrinha da Clarice Decker, a Jennifer, teve um AVC e a Clarice diz que Deus operou um milagre em sua vida. Obrigado a Deus por Tu seres maravilhoso, o nosso Pai amoroso, Salvador e que age também ali nas enfermidades. Agradecemos também pela recuperação da mãe da Clarice Probst, pelo cuidado também de Deus com a sua irmã e com ela mesmo, nesse momento difícil que eles tiveram com a mãe. Obrigado, Senhor, porque Tens abençoado também a vida delas. Os motivos que temos de oração, queremos colocar também nas Tuas mãos. O Edson lembra e pede pelo grupo de planejamento missionário, que a comunidade voltou a trabalhar, que Tu possa dar sabedoria, disposição, capacitar também esse grupo a pensar, refletir e sonhar este ser igreja e também a nossa missão como igreja aqui em Oxford. Pedimos, Senhor, pela senhora Nilce Renner, mãe do Reinaldo Ramiro, que continua enferma, uma situação também difícil, delicada, continua estando ali presente naquele lar. Esteja presente, Senhor, no lar da família Schneider, que teve o falecimento do Daniel. Cuide, Senhor, da Annelise, de suas filhas, a Mary, a Cris. Também, Senhor, de todos os familiares, a Tainara e todas as pessoas que estão ali. Que Tu possa dar o conforto e o consolo para eles neste momento. E também, ó Deus, colocamos em Tuas mãos a pessoa do Sinildo, a Marlene, também a Iracema, mais uma vez, o Renato pede por eles, ó Deus. Tu sabes que não é fácil toda a situação desta família. Levante também pessoas para orarem por eles. A Isnalda Bergman, ela agradece por poder completar mais um ano de vida. E nós agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que também, nessa semana, nesse início de mês, celebraram mais um ano de vida. Que Tu possa abençoar este novo ano, apesar da pandemia, que eles possam encontrar motivos de gratidão. E assim, ó Deus, Te agradecemos, Te louvamos e colocamos tudo em Tuas mãos, através da oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E assim abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Aqui na comunidade, nós não vamos nos despedir lá na porta, né? Por orientação, nós vamos assim cantar o último hino e depois vamos ser enviados e vamos saindo, né? Assim, tentando manter a distância, não aglomerar, para que a gente também cuide uns dos outros. A vocês que estão em casa, cuidem-se também. E nós queremos cantar o último hino, o hino de louvor ao nosso Rei. E que Deus seja louvado também. Fique à vontade.
Chegamos ao final do nosso culto, é tão bom vê-los aqui, o pessoal que está presente aqui conosco, muito obrigada pela presença. Queremos agradecer também o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, muito obrigado por acompanhar-nos, ficamos muito felizes, sabemos que depois vamos conseguir ver quem acompanhou certinho, muito obrigada. Quero desejar uma abençoada semana para todos vocês, uma abençoada noite ainda, ide na paz do Senhor, sejam felizes, que vocês possam servir com muita alegria a esse nosso Deus, que cuida da gente, que guarda a gente e que nos ama tanto. Amém. Uma boa noite. E agora vocês que estão aqui viram como é que é todo, né, o esquema aqui, né? É que funciona. Obrigado, Matias, também, pessoal da equipe. E de na paz do Senhor, como a Karen colocou também para nós. Fique à vontade, enquanto a gente canta aqui. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em minha boca estará. No Senhor se gloria minha alma, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a alma o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele ouviu, de todos meus temores me livrou. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a alma o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele ouviu, de todos meus temores me livrou. De todos meus temores me livrou.